Aí depende, isso é muito interessante a sua pergunta. Se eu perguntar pra você, imagina que você tem um nível intermediário de inglês. Se você for morar 1 ano nos Estados Unidos sem estudar teoria e você só conviver com o americano, eu tenho certeza que você vai aprender a falar inglês. Você vai sair de lá fluente. Se você só falar realmente com pessoas nativas da língua inglesa, mesmo que você não estude nada de teoria. Claro que vão ficar alguns furos, né? Se você for escrever, você vai escrever errado. Se você for ler, você não vai entender algumas palavras, mas eu garanto que você vai se comunicar muito bem. Agora, se você for pegar esse mesmo ano e for pro Japão, imagina que você não sabe nada de japonês. Você não vai saber absolutamente nada depois de 1 ano. Você vai ficar perdido, você não vai conseguir se comunicar com ninguém, vai ter que usar um inglês, vai ter que usar alguma forma ali de se comunicar. Então isso depende muito do seu nível de conhecimento do assunto. Pensando na prova de residência médica, todo aluno de medicina que chega no 5º ou 6º ano, ele não é um perdido na medicina. Ele pode ter um déficit, ele pode não ter uma base tão boa, mas com certeza ele não é a mesma coisa do que eu estar lá no Japão falando japonês. Ele é um cara que ele se encontra na medicina, ele sabe os assuntos, ele conhece infarto, ele já estudou o diagnóstico, já estudou o tratamento, ele pode não lembrar de tudo. Agora, se a gente pensar infarto, como é um assunto muito importante, tem uma incidência alta em prova de residência médica, nesse caso eu acho que vale a pena ele, antes de ir para o efeito teste, ele olhar uma teoria. Ele olhar uma aula, ele olhar um texto, ele olhar um mapa mental, claro, desde que seja direcionado. Ele não vai estudar infarto num tratado de cardiologia para depois fazer efeito teste. Ele vai estudar os principais conceitos, ele vai ter uma visão geral sobre o assunto e depois vai partir para o efeito teste. Agora, se não for um assunto tão importante assim, imagina uma vasculite rara, arterite, não sei, alguma vasculite rara, doença de Kawasaki não, porque não é tão importante, mas de Takayasu. Imagina, é um assunto raro, dificilmente cai na prova. Nesse caso, não vale a pena ele ficar vendo todas as características da doença para depois partir para o efeito teste. Ele pode muito bem pegar as questões sobre o assunto e, a partir daquelas questões, ele vai fazer um estudo. Até porque, como o assunto é muito pouco cobrado, a maneira como a banca cobra o assunto é praticamente igual todos os anos. Então, todas as vezes que cai uma doença rara na prova de residência médica, se a gente for pensar doença renal policística, é um assunto que eu estava estudando outro dia, é um assunto raro em prova de residência médica. Então, se você pegar 10 questões sobre esse assunto, eu garanto que quase todos os tipos de abordagem que podem cair na sua prova já vão ter sido cobertos por essas 10 questões. E se a gente for pensar num tema comum, o Gustavo, por exemplo, ele dá aula de SUS. Se a gente for pegar 10 questões de SUS, isso não vai esgotar o tema, porque o tema é muito maior do que isso. Então, no caso do SUS, valeria a pena você estudar a teoria antes de partir para o efeito teste. Agora, no caso de uma doença rara, de assuntos muito específicos, assuntos muito incomuns nas provas de residência médica, com certeza eu partiria direto para as questões ou para os flashcards.